Olá, meu nome é Fernandes Antônio, eu sou engenheiro agrônomo e discente do programa de pós-graduação em Ciência do Solo aqui da Universidade Federal de Lavras. E hoje nós iremos determinar a porosidade do solo a partir de amostras com estrutura preservada, como esta. Bom, o que é a porosidade do solo, ou espaço poroso do solo? A porosidade do solo, ou espaço poroso do solo, refere-se à proporção em um dado volume de solo ou de uma amostra, como essa daqui, que não está ocupado por partículas sólidas. Essas partículas podem ser partículas minerais ou partículas orgânicas. Frequentemente, o espaço poroso ele está ocupado por água, ou melhor dizendo, solução do solo, pois é uma mistura de água e eletrólitos, e ar. Quando o solo está saturado ou uma amostra está saturada, todos os seus espaços porosos estão preenchidos por água. Por outro lado, quando o solo está completamente seco, todo esse espaço poroso está preenchido com ar, ou atmosfera do solo em um ambiente natural. Bom, mas como nós podemos determinar a porosidade do solo ou o espaço poroso? É bem simples. Nós podemos preencher todo o espaço poroso com algo que possa ser determinado. Aqui, na nossa análise, nós iremos usar água destilada. Então, essas amostras elas serão submetidas a uma saturação por capilaridade. Após a sua saturação completa, será determinado a massa dessa amostra saturada. Após isso, nós podemos levar essa amostra para uma estufa de secagem e após a amostra estar completamente seca, nós determinamos a massa novamente. E a diferença desses dois valores, a massa do conjunto saturado e a massa do conjunto seca, será igual à massa de água. Usualmente, nós consideramos a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Claro, essa densidade ela pode ser corrigida conhecendo a temperatura. Mas para fins de cálculo e para facilitar a explicação, nós vamos considerar a densidade da água igual a 1. Bom, se pela diferença dos pesos nós temos a massa de água e considerando a densidade da água igual a 1, então nós teremos o volume de água na amostra. E esse volume, ele será igual ao volume de poros na amostra, que nós podemos extrapolar para o solo que nós estamos estudando. Aqui nós temos algumas amostras com estrutura preservada. Essas amostras foram coletadas com o amostrador de Ulland. Nós já vimos como utiliza esse amostrador em aulas anteriores. Essas amostras foram preparadas para que todo o volume de terra seja contido dentro do volume do anel. Lembrando que este anel ele possui um volume interno conhecido e uma massa conhecida. Aqui nós também temos que conhecer qual é a massa desse látex que prende essa gaze e qual é a massa da gaze. Nós colocamos essa gaze debaixo da amostra para que não haja perdas durante o processo. Para saturar as amostras, nós iremos utilizar água destilada. Nós adicionamos água destilada à bandeja com muito cuidado. E nós iremos colocar apenas uma lâmina d'água para que as amostras possam absorver a água lentamente por capilaridade. Após certo período, quando for observado um aspecto lustroso na superfície das amostras, nós iremos completar a água da bandeja até uma altura que fique em torno de 2/3 da altura do anel ou 1 centímetro abaixo da superfície do anel. Lembrando que essas medidas podem variar em função das dimensões de cada tipo de anel utilizado nas amostragens. Para que haja uma saturação completa das amostras, nós deixamos essas amostras repousar por um tempo. Esse tempo vai variar dependendo de cada tipo de amostra. Usualmente, nós deixamos as amostras saturando por 24 horas. Após o processo de saturação, nós iremos determinar a massa do conjunto saturado com a utilização de uma balança analítica. Nós anotamos o valor em nossa planilha e, após a determinação de todas as massas saturadas das amostras, nós podemos levá-las direto para a estufa de secagem, para então podermos determinar qual é a massa seca. Nesse processo, nós poderíamos determinar a porosidade total das amostras. No entanto, nós sabemos que no solo há diferentes tamanhos de poro. E nós sabemos também que com o processo de secagem, os poros de maior tamanho serão esvaziados primeiramente e os poros de menor tamanho serão esvaziados por último. Nesse sentido, nós podemos determinar
diferentes tamanhos de poro em uma amostra. Para fazer isso, basta nós aplicarmos diferentes tensões ou, para facilitar o entendimento, nós podemos aplicar diferentes forças de sucção. Na literatura, nós podemos encontrar diferentes classificações de poros quanto ao seu tamanho. Para as nossas determinações, nós vamos utilizar a classificação de Dias Júnior 2020. Para fazer essas determinações, nós precisamos submeter as amostras de solos a diferentes tensões. Para fim didático, nós vamos tratar tensão como força de sucção. Aqui nós temos uma unidade de sucção, conhecida como funis de Buchner. Esse dispositivo ele é dotado de uma placa porosa e em todo o seu interior ele é preenchido com água. Aqui nós temos uma coluna d'água regulada para 60 centímetros. Conforme a classificação que nós iremos utilizar, uma força de sucção de 60 centímetros de coluna d'água irá esvaziar primeiramente os macroporos. Aqui nós podemos ver com mais detalhe como é a unidade de sucção. Aqui nós podemos observar uma placa porosa. Em todo o seu interior é preenchido com água. Aqui embaixo nós temos os drenos. Para iniciar o processo de sucção, nós removemos os tampões dos drenos e podemos observar a água saindo. As amostras ficarão na unidade de sucção até que esse gotejamento cesse. Após a determinação da massa do conjunto na unidade de sucção a 60 centímetros, nós podemos levar essa amostra para a estufa de secagem para posteriormente determinar a massa seca. Bom, nós já vimos que aplicando uma sucção de 60 centímetros de coluna d'água, nós podemos determinar a macroporosidade do solo. Se nós aplicarmos uma sucção maior, nós podemos determinar outros diâmetros de poro. Por exemplo, se nós aplicarmos uma sucção de 1000 centímetros de coluna d'água, que dá em torno de 100 kPa, nós podemos determinar os mesoporos. Para isso, nós vamos utilizar um extrator de placa porosa. Esse aqui é o extrator de Richards. Então, a partir de amostras saturadas, nós podemos determinar qual é a mesoporosidade do solo. Para isso, nós vamos colocar uma fina lâmina d'água em cima da placa porosa. Essa placa já foi previamente saturada, então nós colocamos nossas amostras. Essa fina lâmina d'água que eu coloquei em cima da placa porosa é para garantir a conexão hidráulica dos poros da amostra com os poros da placa. Após acomodar as amostras no extrator de Richards, nós iremos fechá-lo e iremos aplicar a energia de sucção. Após fechar a câmara extratora, nós regulamos a energia de sucção desejada e aplicamos a tensão. A água das amostras será removida por meio desse dreno aqui. As amostras poderão ser retiradas da câmara extratora quando cessar o gotejamento dos drenos. Vamos aos cálculos. Primeiramente, vamos calcular a porosidade total. Relembrando nossos passos, nós usamos amostras com estrutura preservada, saturamos em água destilada e depois determinamos sua massa. Levamos para a secagem em estufa e após a secagem, nós determinamos mais uma vez a massa do conjunto. Eu usarei como exemplo dados de uma amostra de cambisolo. A porosidade total é a proporção do volume de vazios pelo volume da amostra. Aqui, nós iremos considerar como sendo o volume do anel. Para descobrirmos o volume de vazios, nós saturamos as amostras. Então, se considerarmos a densidade da água como sendo igual a 1 grama por centímetro cúbico, nós temos que a massa da água é igual ao seu volume. Portanto, a massa de água é igual ao volume de vazios. Podemos calcular isso por meio da seguinte expressão, onde porosidade total é igual à massa do conjunto saturado menos a massa do conjunto seco, descontando a diferença do peso das gases. Tudo isso dividido pelo volume do anel. Substituindo os valores na expressão, nós temos que a porosidade total é igual a 0,52 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Isso quer dizer que, nessa amostra, a cada 1 centímetro cúbico, nós temos
0,52 centímetros cúbicos de poro. Nós também podemos multiplicar este valor por 100 para obter o valor em porcentagem. Agora vamos calcular o volume de macroporos. Nós pegamos amostras saturadas, pesamos em balança analítica e depois submetemos a uma sucção de 60 centímetros em funis de Buchner. Após o equilíbrio, nós pesamos as amostras mais uma vez. Ainda com os dados da mesma amostra, nós temos que a macroporosidade é a proporção entre o volume de macroporos e o volume da amostra. Nós podemos calcular a macroporosidade pela diferença da massa do conjunto saturado e a massa do conjunto após equilíbrio na sucção de 60 centímetros. Descontando o peso das gases, nós dividimos tudo isso pelo volume do anel. Substituindo os valores, nós temos que a macroporosidade é igual a 0,15 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Para calcular a microporosidade, nós submetemos as amostras saturadas a uma sucção de 1000 centímetros de coluna d'água nos extratores de Richards. Após o equilíbrio na tensão desejada, nós determinamos sua massa e então levamos para a secagem em estufa. Após a secagem, nós determinamos a massa do conjunto seco. A microporosidade é o volume de microporos dividido pelo volume da amostra. Com os dados que temos, nós podemos calcular da seguinte forma. A massa do conjunto após equilibrar na sucção de 1000 centímetros, menos a massa do conjunto seco. Aqui também nós descontamos os pesos das gases. O resultado dessa diferença, nós dividimos pelo volume do anel. Substituindo os valores, nós temos que a microporosidade é igual a 0,29 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Ou seja, a cada 1 centímetro cúbico de amostra ou de solo, nós temos 0,29 centímetros cúbicos de microporo. Por último, para calcular o volume de mesoporo, nós precisamos fazer algumas considerações. A porosidade total engloba todos os poros do solo, indo de poros classificados como macroporos até poros de dimensões ínfimas, como os criptoporos. Aqui, nós dividimos a porosidade total em 3 classes de tamanho de poros: macro, meso e microporo. Sendo a porosidade total o somatório do volume de macro, meso e microporo, nós podemos calcular o volume de mesoporo pela diferença entre a porosidade total e a soma de macro e microporos. Substituindo os valores, nós temos que a mesoporosidade é igual a 0,08 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Isso quer dizer que, a cada 1 centímetro cúbico dessa amostra, nós temos 0,08 centímetro cúbico de mesoporo. Então, para resumir, em 1 centímetro cúbico de amostra, nós temos 0,29 centímetros cúbicos de microporos, 0,08 centímetros cúbicos de mesoporo e 0,15 centímetros cúbicos de macroporo, dando uma porosidade total de 0,52 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Caso haja dúvida em alguma sigla utilizada, aqui nós temos a legenda. Muito obrigado.